Bom dia, amados irmãos. Vamos prosseguir em mais um estudo. Fiquei com a incumbência hoje de substituir o nosso amado pastor Jadir. E o estudo de hoje será na carta aos, como é que eu vou chamar? Filadélfios. Será a carta à Filadélfia, né? Então, nós vamos estudar esta carta. Ela tem bastante conteúdo, embora em texto, em questão de texto, ela não seja a maior. A maior foi a que eu fiquei, na verdade, no passado, aí, que foi Tiatira, né, que tem maior número de versos. E esta aqui, a Tiatira também, mas esta aqui tem bastante conteúdo, esta aqui tem bastante princípios fundamentais para a nossa vida de crentes, de serviço ao Senhor. E nós vamos estudar esta carta com bastante cautela, para não ficar nada para trás, nenhuma lição, pular nenhuma lição, naquele afã de querer terminar o estudo. Eu quero tomar o cuidado de não deixar de falar tudo aquilo que eu planejei, que eu pensei em transmitir para os irmãos. Não vai sair aqui nessa TV para mim, não, né? Tá bom. Vamos ler o texto que está no capítulo 3, versículos de 7 ao 13. Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Alguém, por favor, lê o versículo 9. Quem começou lá? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois que eu pedi, que eu fiquei pensando, acho que quem está em casa não ouve quem lê aqui no público, né? Mas nós vamos passar verso por verso e vocês ficarão inteirados de qual verso foi lido pelos irmãos aqui presentes. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: esta carta foi escrita à igreja, que eu coloquei ali em vermelho, só para a gente ter uma certa noção da localização de cada uma destas igrejas, né? Começando pelo litoral, temos em cima Pérgamo, Esmirna e Éfeso. As outras são mais para o interior do continente, chamado Ásia Menor, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia ficava mais ou menos onde está aquela estrela vermelha, ali no visual. É fácil, não é difícil, alguns casos são bem difíceis. No caso da localização dessas 7 igrejas, hoje, para os arqueólogos dizerem, era aqui, era ali, não é difícil, porque tem ruínas ainda. Sobre todas essas 7 igrejas, tem ainda ruínas que foram descobertas pelos arqueólogos, então dá para precisar, quase que com exatidão, onde era localizada originalmente essas igrejas, né? É claro que em muitos casos, vocês sabem disto, quando é descoberta parte de Jerusalém nos tempos de Jesus, ela está, às vezes, a quase 5 metros abaixo do nível do solo, porque isso vai soterrando, né? Com o passar dos anos, 2000 anos, por exemplo, isso vai soterrando, mas encontra-se ruínas que dá para comprovar que ali era aquela cidade.
Algumas curiosidades é que essa cidade foi fundada por um tal de Eumenes II. Ele era de Pérgamo. Ele fundou essa cidade e ele a batizou em honra ao nome ao seu irmão, que era o Átalo. Ele, em homenagem, em honra a esse irmão, que era muito leal a ele, ele colocou o nome nessa cidade de Filadélfos, que nada mais é do que alguém que ama seu irmão. Amor fraterno, é assim que muitos traduzem o nome dessa igreja, e literalmente é assim, Adelphos, amor, né, de irmão, Adelphos, amor de irmão, amor fraternal, aquele que ama o irmão. Em honra, então, ao seu irmão, ele colocou esse nome. Uma outra curiosidade é que no ano 17 depois de Cristo, ela sofreu um grande terremoto. Essa cidade sofreu um grande terremoto. Até hoje, na região da Turquia, é suscetível a terremotos. E no ano 17, essa cidade foi praticamente destruída por um terremoto. Tanto que o imperador romano Tibério dispensou-a de pagar impostos, de tanto gasto que ela teve para se reconstruir. Então, ele optou por não cobrar impostos, né, desta cidade por um longo tempo. Aqui uma outra curiosidade é que são ruínas do que a grande maioria concorda que foi o local onde o apóstolo João, quem escreveu o Apocalipse, foi sepultado. Até hoje, há peregrinação ali, nesta cidade, na região da Turquia, para visitar o suposto túmulo do apóstolo João. Então, não vamos bater o martelo nisso, né? Se de fato ele está sepultado ali, que há muita controvérsia, mas os grandes arqueólogos, estudiosos, a Igreja Católica enfatiza bastante que sim, é ali que ele foi sepultado, e por isso há uma grande peregrinação naquela cidade para visitar o túmulo de João, né, como eles chamam de São João. E aqueles pilares ali, de fato, estão lá até hoje, é ali que dizem o sepulcro dele está localizado. Aqueles que assim colocam, dividem essas igrejas representando épocas da igreja, embora ela foi escrita para uma igreja específica naquela época, a carta foi para uma igreja real que existiu nos dias de João, chamado Filadélfia. Aquela carta também serviria para todas as igrejas que viriam no futuro e tipifica igrejas em todas as épocas. Mas muitos colocam ela como prefigurando esse período aí que está aparecendo lá. A igreja ali de 1750, mais ou menos, até ao arrebatamento da igreja. Sendo assim, estamos vivendo os últimos dias da verdadeira igreja aqui na Terra. E nós vamos ver alguns detalhes aqui que levam muito a essa concordância, que esta é a última igreja que será arrebatada, o último período da igreja que será arrebatado por Cristo. Aí vem a falsa igreja, que é a Laodiceia, que vocês verão no estudo futuro, que será deixada na terra. A igreja nominal não será arrebatada com a igreja verdadeira, e nós vamos ver isso com clareza no estudo de Laodiceia. Muito bem, aí então, começando, propriamente dito, a igreja em Filadélfia escreve versículo 7. Vamos lá então. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Ao anjo nós já estudamos e chegamos à conclusão que é o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, que pastoreava e cuidava daquela igreja. Ao pastor desta igreja, e consequentemente então, a toda a membresia daquela igreja, escreve. Escreve o quê? Olha como Jesus se apresenta a esta igreja. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Nesta carta, o pastor Jadir falou lá atrás que há duas cartas que não há nenhuma censura. Uma nós já estudamos, que é Esmirna, a igreja que passou por grandes tribulações, por grandes lutas externas, internas e lutas físicas, perseguições físicas. Não há nenhuma censura àquela igreja. Esmirna. Jesus só diz para ela, para aqueles membros, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, ele estava garantindo que a morte física até seria possível mesmo, como foi para muitos membros daquela igreja.
E era uma igreja fiel apesar do sofrimento, por isso não havia nenhuma censura. Ela foi uma igreja fiel. A outra igreja é esta aqui, Filadélfia. E aqui Jesus se apresenta de uma forma interessante. Santo e verdadeiro, é assim que ele se apresenta a esta igreja. Existem única e exclusivamente duas coisas, levando assim no sentido exato da palavra, que verdadeiramente santo e verdadeiramente verdadeiro. Deus é o único absolutamente santo. E ele está se apresentando assim a essa igreja. E tanto no Velho quanto no Novo Testamento, essa palavra santo, no Velho Testamento é Kodesh, em hebraico, no Novo Testamento é Hagios, tem até um grupo musical que chama Hagios, né? Em ambas as línguas, esta palavra significa separado. Então, Deus é o único que é totalmente separado do pecado. O crente é santo no sentido de buscar, é uma coisa, mas Deus não, ele é absolutamente separado de tudo aquilo que contraria ao seu próprio caráter. E o outro, igualmente, que está ligado, é Deus também, ele é o único verdadeiro, não há. E há vários textos na Bíblia onde Deus, eu pensei em colocar, mas algum, porque todos também não seria possível, há vários textos no Velho Testamento, especialmente, onde Deus diz que ele é o único santo. Eu sou o único Deus, eu sou o único santo. A minha glória eu não divido com ninguém. E como verdadeiro também, ele é o único verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Por mais que haja um honesto neste mundo, os profetas que já existiram, eles cometeram falhas. Eles cometeram falhas no sentido de ser verdadeiro, porque eram seres humanos. Um versículo do Novo Testamento que confirma, dentre muitos que poderíamos citar, João 14,6, é muitíssimo conhecido, né? Não vou pedir para recitar, que quem está em casa não ouvirá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho santo, o único caminho separado que pode levar alguém aos céus. E eu sou a única verdade. Não existe outra verdade. Há muitas religiões, ou todas, excetuando o verdadeiro cristianismo, que tem Jesus como único Senhor e Salvador. Se você for buscar nas religiões, pode pesquisar, pode conversar com pessoas que você vai, talvez até ouvir isto. Eles seguem isso, adoram aquilo e tudo, mas nós temos Jesus como centro. Você vai ouvir muito isso. Não, Jesus é o principal. Embora eu creia nisso, eu rogue ao santo fulano, eu rogue, seja lá o que for a religião da pessoa, mas Jesus é o centro. Eles vão te dizer. Jesus não tem que ser o centro tão somente. Ele tem que ser o único centro. Ele é o único centro. Não há outro. Ele está dizendo, eu sou o único santo, eu sou o único verdadeiro. É isso que ele quer dizer aqui. Portanto, se ele é o único santo, se ele é o único verdadeiro, ele é o único digno de ser seguido. A quem se possa dar ouvidos, a quem se possa dar crédito, e a sua palavra é digna de crédito. Nós temos inúmeros versículos que nos mostram isso, que ele é fiel em cumprir a sua palavra. Ele é fiel em cumprir a sua palavra porque, por assim dizer, ele se obriga a ser fiel a si próprio. Ele é fiel. Então, quando ele diz alguma coisa, ele se obriga a ser fiel em cumprir aquilo. Se obriga é um modo de dizer, porque ele é perfeito, ele é santo. Ele não deixará de cumprir a sua palavra. O texto continua dizendo que ele, esse santo e verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi. Vou comentar sobre isso. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esta expressão, aquele que tem a chave de Davi, foi tirada do Velho Testamento. Os apóstolos faziam muito isto. Eles tiravam um versículo do Velho Testamento e aplicavam ao ensino que ele estava dando. Paulo fez muito isso em Romanos, conformados são os pés do que anuncia coisas novas. Ele tirou aquilo lá do Velho Testamento. Os apóstolos, eles tinham, por serem apóstolos, eles tinham essa autoridade de modificar o versículo para aplicá-lo ao ensino novo que ele estava dando aqui no Novo Testamento. Porém, nós não podemos fazer isso. Ninguém mais pode. Um apóstolo podia. Ele pegava lá parte de um versículo e aplicava ele numa outra situação aqui, escrevendo-o de fato. Você pode ter uma
variedade de aplicações de um certo versículo. Trazer para o contexto de hoje, fazer a aplicação, mas modificar o sentido daquele versículo, não se pode fazer isso. Porém, os apóstolos faziam, inspirados por Deus, para reforçar o ensino que ele queria trazer no Novo Testamento, diante daquilo que ele estava escrevendo. Aqui, esse texto tem uma chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi, foi tirado lá de Isaías, capítulo 22. Então, vamos voltar para lá. Eu vou marcar aqui, para depois eu voltar fácil. Isaías, capítulo 22, é uma história interessante, com princípios riquíssimos, que nós vamos analisar aqui um pouquinho. Isaías 22. Eu vou rapidamente dar o contexto desta história para explicar o que estava acontecendo aqui. 22, versículos 15 ao 25. Foi de onde essa expressão, aquele que tem a chave de Davi, foi daqui desse texto que foi retirada essa expressão. O rei Ezequias era o rei na época dessa história do capítulo 22 de Isaías, que a gente vai estudar, vai analisar aqui. O mordomo do rei Ezequias era um tal de Sebna. Era muito comum os reis terem mordomos. Até fora, quando Israel foi levado ao cativeiro, Neemias foi copeiro de Artaxerxes, mordomo e copeiro. O José no Egito foi mordomo de Potifar. E assim, várias pessoas, o Mordecai, vários servos de Deus, quando foram levados para fora, serviram aqueles reis como mordomo. E em Israel também os reis tinham mordomos. E qual era o papel do mordomo? Ele cuidava dos bens do rei. Agora, é diferente da mordomia um pouco, da mordomia que se tem hoje. A empregada doméstica que cuida da casa, de uma certa forma, ela é uma mordoma de uma pessoa rica. Ela é a governanta, é outra palavra que se usa, equivalente a mordomo. O mordomo, no tempo do Velho Testamento, tinha uma autoridade extrema, porque tudo ficava nas mãos dele. O controle de fazer compra para a despensa, de pagar os demais funcionários, de contratar ou demitir funcionários. Tanto que vocês vão lembrar que lá, no caso de Potifar, é dito lá que ele era o segundo abaixo de Potifar. Tudo estava na mão dele. Potifar nem se preocupava com nada. Constituiu como o soberano da sua casa, abaixo apenas dele, de Potifar. E os outros que eu já citei também, o Neemias e tantos outros que poderíamos aqui ficar lembrando, então eles detinham uma autoridade tremenda. Contudo, eles continuavam sendo servos daquele rei. Eles nunca podiam se esquecer disto. Ele era servo. Ele estava ali para servir. E esse texto aqui, de Isaías 22, 15 ao 25, Sebna, é dito dele que ele tornou-se arrogante, orgulhoso, e começou a colocar-se acima do próprio rei Ezequias, em termos de autoridade. Assemelha-se muito até com a queda de Lúcifer, né? Ele queria ser maior do que o seu senhor. E assim diz, quer ver? Vamos lá, versículo 15. Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe, o que é que tens aqui? Então, Deus está dizendo que é para perguntar a Sebna, o que é que tens aqui na casa do rei Ezequias? O que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, ciselando-a na rocha a tua própria morada? Isso é arrogância, isso é orgulho, porque ser sepultado em lugar de honra era coisa para os reis, mesmo porque isso ficava muito caro. Não é como hoje, até hoje fazer uma lápide sofisticada no cemitério é para os mais ricos, aquilo fica caro. Mas nem tanto por causa disso. A prepotência dele ao declarar-se desta forma, foi falado dele aqui, ele está colocando-se como alguém muito importante, até mesmo acima do rei. Quando é dito, ele quer fazer uma sepultura, poxa, mas que cara pessimista, já está pensando na morte? Não, quando eu morrer, eu quero que seja lá no alto a minha sepultura, ciselada, isso é ponteiro,
que escrevia o nome da pessoa, aquela inscrição na lápide, né? O que ele queria com isso? Tornar o seu nome célebre. O conceito aqui é esse. Sebna queria tornar o seu nome célebre, mesmo depois que morrer. Agora eu sou muito importante. E eu quero que, ao morrer, essa importância, esse meu nome, não acabe, que fique gravado. Sebna, o grande, importante mordomo de rei Ezequias, o grande. É essa a ideia. Versículo 17. Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza. Lembra de algum texto onde fala assim, Deus, o humilde será honrado por Deus, mas o arrogante será, né? A ruína precede o arrogante. Deus está dizendo aqui, embora ele tenha esse pensamento de grandeza, esse sentimento de grandeza, o Senhor está afirmando para ele, o Senhor vai te arrojar violentamente da sua presença e do seu posto, da sua posição. Tenham isso, a posição que ele ocupava. Você será arrojado desta posição, de mordomo do rei Ezequias. E com firmeza. Deus vai te agarrar com firmeza. Enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Por que vergonha da casa do teu Senhor? Será que ele não era fiel em cuidar das coisas? Com toda certeza ele é. Se você for para Rei, segundo Reis, lá fala dele. Ele cuidava, mas com essa petulância, com essa arrogância. Se eu não sou maior do que o meu Senhor, pelo menos igual a ele eu sou. E não era, ele é um servo. E o que ele pretendia, que é narrado dele, fazer minha sepultura lá no alto, fazer um buraco na rocha e escrever ali na tampa o meu nome para que fique para a posteridade. Ao contrário disso, você vai morrer como um ninguém. Você será envolto num invólucro. Isso eram os pobres que eram sepultados assim, enrolavam em faixa e colocavam nos túmulos. É assim que você será sepultado e você cairá no esquecimento. Porque o Senhor honra o humilde, mas o arrogante é abatido pelo Senhor. A Bíblia é muito clara em mostrar isso em vários textos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Versículo 19. Eu te lançarei fora do teu posto, você perderá sua posição de mordomo, e serás derribado da tua posição. Naquele dia, olha só como o Senhor honra ao humilde e abate o soberbo. Naquele dia, quando eu te derrubar, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vocês vão se lembrar quando Josias fez a reforma. Por que ele fez a reforma? Porque reforma religiosa. Porque ele estava fazendo uma reforma no templo. Então, são duas reformas. O rei Josias pediu, pagou para que se fizesse uma reforma no templo, que isso era normal. De tempo em tempo tinha que reformar o templo. Porque como construção ia decaindo, ia deteriorando um pouco. E eles estavam lá cumprindo essa ordem do rei, trabalhando, os pedreiros. E aí diz que Ilquias encontrou o rolo da lei. Estão lembrados da história? E leu, e depois leu na presença do rei Josias. Aí o rei Josias chegou à conclusão, é por isso que estamos nessa miséria, estamos longe do Senhor, longe de praticar a palavra do Senhor. Então, esse Ilquias, pai de Eliaquim, é aquele que achou o livro no templo. 21. Chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. 21 agora. Vesti-lo-ei na tua túnica. Túnica de quem? De Sebna. Isso nos arremete para uma outra história também, que é lá de Esther, né, do perverso rei Amã e Mordecai. Que é uma história fantástica também, nesse sentido de o orgulhoso é abatido por Deus. O humilde, Mordecai, foi colocado num posto muito maior, inclusive, do que Amã. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder de mordomo, de cuidar da casa do rei Ezequias, né? E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Fizeram um link? Lá com a igreja de Filadélfia, que nós vamos voltar para lá já.
Porei sobre o ombro de Eliaquim a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como uma estaca, e pode continuar lendo depois, mas vamos parar aqui no versículo 22, acho que está de bom tamanho. Colocarei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Esse texto ele tem duas aplicações, vamos falar assim. A primeira é que ele diz respeito a Cristo. Então, ele aplica-se a Cristo, o servo humilde, que veio em humildade, e Deus deu a ele toda a autoridade. O próprio Senhor Jesus fala, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Esse texto fala disso, da autoridade de Cristo, que embora tenha vindo na sua humildade, tornou-se rei sobre tudo. Mas no caso aqui também traz lições para nós agora nesse sentido, que o Senhor exalta o humilde e abate o orgulhoso. Aí, por isso, voltando agora para Filadélfia, a carta lá de Filadélfia, veja como isso se aplica àquela igreja. Esta igreja, nós veremos já a seguir, era uma igreja que sentia-se muito fraca. Ela se sentia assim, impotente, incapaz, fraca. E o Senhor está dando a ela esta promessa de que Ele tem a chave, por Ele deter a chave, Ele abre, ninguém fecha, e Ele fecha, ninguém abre. Ele daria a esta igreja, mesmo sendo uma igreja fraca, pequena, seja em finanças, seja em número de membros, uma autoridade, e que de fato essa igreja teve lá na época, e a igreja hoje tem, a verdadeira igreja tem, que eu vou explicar, que é de expandir o reino do Senhor. Uma igreja, para ser missionária, ela não precisa ter milhões em seu caixa. Ela precisa ter um coração disposto a fazer isso. É claro que uma igreja que tem uma arrecadação, vamos chutar, né? Uma igreja que tem uma arrecadação anual de 5 milhões de reais. E ela é uma igreja missionária. E uma outra ali tem uma arrecadação de 20 mil reais por ano. É extremamente também uma igreja missionária. Ambas vão fazer a obra do Senhor. Proporcionalmente, a de 5 milhões vai fazer mais, vai alcançar mais, vai ter como enviar mais missionários. Mas em termos de dinamismo, de empenho e fazer para o Senhor, a pequena tem o mesmo ânimo, o mesmo pique, a mesma devoção que a grande. Então, proporção, o quanto eu fiz e o quanto o outro fez, não é assim que o Senhor vê, mas é o fazer. E essa igreja, então, se de fato ela figura a igreja de 1750 até o arrebatamento, olha só que interessante. A igreja viveu no paganismo, como nós temos visto até nas outras cartas também, passando lá o primeiro século, a era apostólica, a igreja começou a ser invadida pelo paganismo, até que plenamente isso ocorreu no ano 313, com a suposta conversão de Constantino, e aí foi entrando muito paganismo, porque pessoas não convertidas entravam para a igreja, porque ser cristão tornou-se conveniente naquela época, e com isso muito desvio ocorreu na igreja até a época da Reforma. Até a época da Reforma. Quando os grandes reformadores ali, culminou com Lutero, que vocês conhecem muito bem a história, né? Muito bem, a igreja, então, reformou-se, mas ela acomodou-se de novo. Se você voltar para a história da igreja, entre 1500, que ocorreu a reforma, até por volta de 1750, a igreja ficou acomodada no que diz respeito à obra missionária. E até mesmo compromisso com Deus de vida cristã. Nesse meio tempo, tiveram, sim, mas foi sufocado esse movimento e não teve grande êxito. O pietismo, os puritanos, por volta de 1600 e até 1700, intentaram de novo acordar a igreja reformada. Como que, por assim dizer, gente, houve a reforma, meus irmãos, mas a igreja está voltando quase que ao que ela era antes da reforma. Vamos acordar. O pietismo, o puritanismo tentou, homens, né, levantando, tentou trazer a igreja a esta realidade. Nós estamos nos tornando tão parecidos com a igreja antes da reforma, que está carecendo, alguns diziam, a igreja reformada está carecendo de uma reforma. E por volta do ano 1750, isso ocorreu. Com os grandes reavivamentos com John Wesley, o movimento dos morávios, os morávios
da região ali da Alemanha, né? Foi um período de expansão missionária que só houve igual na era apostólica, no primeiro século da igreja. Em termos de disposição e de sair, muitos morávios não é uma raça, é sobrenome de quem intentou isso aí, né, que começou esse movimento. Para vocês terem uma ideia, eles ficaram durante 100 anos orando ininterruptamente, dia e noite. De 7 a 7h30 eu oro, 7h30, fielmente o outro começava, e aí 24 horas. Às vezes a gente vai fazer vigília e a coisa quebra, né? 100 anos eles ficaram. E não só orando, porque isso aqui é importante que eu vou falar. A oração é fundamental para a vida cristã, para a disposição para trabalhar para o Senhor, para vencermos barreiras, mas também o agir. Orar e não agir é uma oração meio falsa. Eles não só oraram interruptamente por 100 anos, como eles enviaram missionários para os 4 cantos da terra, literalmente. Foram missionários para a Groenlândia, que era inabitado naquela época, para vocês terem uma ideia. Muitos moráveis vieram para a América Central, Cuba, Jamaica, era para ser um cristianismo forte ali. Eles se venderam como escravos, porque não podia entrar missionário, mas era a época da escravidão. Então, eles se colocavam no navio como escravo, voluntariamente, e era trazido como escravo para cortar cana e trabalhar, para, com isso, ser missionário ali, e pregou. E muitas igrejas nasceram nesses países das Antilhas, ali, da América Central. E a igreja era pequena. Essa igreja da Europa, nesse período, a Europa estava mergulhada em muitas crises políticas, econômicas, tanto é que o modelo econômico mudou depois com a grande revolução industrial que começou na Inglaterra e expandiu para o mundo. Mas até então existiam 2 classes: os ricos, os muito ricos, e os pobres, os camponeses. Não tinha classe igual nós somos hoje, isso não existia naquela época. Uma igreja fraca, mas que a porta foi aberta e ninguém fechou. Naquele período, irmãos, de 1750, eu traria até 1900 e até talvez um pouco mais de 1900. A obra missionária fez assim. E a partir de 1970, a obra missionária começou a fazer assim. Se você notar, se você estudar, se você analisar, a própria missão Novas Tribos, com a qual nós trabalhamos, quando Paul Fleming teve aquele ferveu no sangue por missões, e ele veio. O propósito e o slogan que ficou é alcançando as tribos até que a última seja alcançada. Parece que nós estamos esquecendo disso, nos acomodamos. E o fato de se sacrificar de muitas formas, sob muitas formas, para que isso concretizasse, que a última tribo fosse alcançada, eles não evitaram esforços. Agora, parece que a gente busca, a tecnologia nos acomoda, né? Parece que a gente fica buscando, se não tiver isso, eu não vou para lá, se faltar isso, eu não vou para lá. Eles não tinham isso. Então, eu arredondaria até por volta dos meados do século passado, né, 1950, a obra missionária foi assim, mas ela tem decaído. Na minha concepção, o pastor Jadir depois, eu não sei se ele assistirá isso depois, esse vídeo, né, mas ele pode confirmar para vocês, na minha concepção, estamos na época da igreja Filadélfia, mas com um pé já dentro da igreja Laodiceia. Estamos bem entrando num período de apostasia e de nominalismo. Aí você pode dizer, não, a nossa igreja não, graças a Deus, de modo nenhum. A nossa igreja e tantas outras, não só a nossa igreja e tantas outras, são Filadélfia até debaixo d'água. Conhece essa expressão? Mas corra os seus olhos para as denominações, que a cada dia surge uma nova. Cada dia surge uma nova. E nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com o Evangelho, nenhum compromisso em pregar o Evangelho. Eu não vou nem citar o que eles têm compromisso, com o que eles têm compromisso, então, mas são igrejas nominais. Não pregam a Cristo. Não têm aquele amor, aquele ardor por pregar a Cristo. Estamos com um pé dentro da igreja de Laodiceia, a igreja nominal, a igreja que ficará para trás. Então, isso significa que darei
tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. Ele está, a gente verá agora, ele vai prometer a essa igreja: eu estou abrindo uma porta para vocês. Conheço as tuas obras, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar da fraqueza desta igreja, quer seja essa fraqueza em termos financeiros, que parece que era isso, era uma igreja muito fraca financeiramente, ou seja, uma igreja fraca em termos de número de membresia. Seus membros eram poucos, 30 membros, 20 membros, não sei, uma igreja pequena. Seja qual for o sentido, era uma igreja fraca. E eles se reconheciam assim, pequenos. Nós somos pequenos. Porque quando ele diz aqui que tens pouca força, era a fama desta igreja. Talvez eles até assimilaram isso: nós somos muito fracos, não dá para fazer muito porque somos fracos. É a esta igreja que o Senhor está dizendo: eu conheço as obras de vocês, eu conheço o estado de vocês, eu sei que vocês de fato são fracos, eu sei que de fato vocês têm pouco dinheiro, eu sei que de fato vocês são em pequeno número, mas eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que tem a ver com aquela chave, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu conheço e tenho posto. Que tens pouca força, conheço que vocês de fato também têm pouca força. Entretanto, ele tem uma vírgula, isso é uma conjunção adversativa. Entretanto, porque vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome, aí ele vai descrever. Uma igreja fraca, pequena em número, uma igreja fraca em finanças, não justifica ela não atuar para o Senhor e não ser fiel à palavra do Senhor. Não. Nós não temos recursos financeiros para comprar material didático para ensinar para as crianças. Uma igreja que de fato seja assim, e eu já participei de algumas igrejas assim, o professor compra cartolina e ele pinta, e ele faz, e ele dá a escolinha dominical para as crianças de igual modo, e as crianças aprendem a palavra de Deus, tendo recurso sofisticado para melhorar a didática das crianças, amém por isso. Não tendo, não seja isso que te barre de trabalhar, de prestar uma boa escola dominical para as crianças, ou mesmo nós aqui temos esse recurso, estamos projetando, quem está em casa vê. Se não tivesse isso, o conteúdo da palavra de Deus deveria ser passado com seriedade da mesma forma. Não é o recurso que vai, se eu não tenho recurso de mídia, então eu não vou nem transmitir a escola dominical. Não pode ser assim. Se eu não tiver recurso, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Quantas vezes, nos meus evangelismos, você põe uma toalha na cabeça, você faz uma encenação do povo judeu, aquela coisa, porque não tinha como mostrar. Hoje eu tenho. Hoje tenho meu notebook, e tenho até lá isso colocado. Eu projeto pequenos vídeos para ilustrar o que eu quero ensinar. Mas eu não tenho, eu ilustro eu mesmo. Já ilustrei com meu filho, a gente fazendo aquela coisa ali e tal, e vai embora, gente. Nós não podemos ter a desculpa: eu não fiz para o Senhor porque eu não tenho recurso. Eu não fiz para o Senhor porque eu não tenho isso. Essa igreja servia ao Senhor apesar de ser uma igreja fraca, quer seja financeira ou quer seja em número. E o Senhor está dizendo: porque vocês são fiéis a mim, guardaram a minha palavra, foram fiéis à minha palavra, e não negaste o meu nome. Esse não negaste o meu nome, ela proclamava o nome de Cristo. Não é negar assim: você conhece a Cristo e por causa da perseguição, não, nunca vi esse Cristo, não. Como Pedro fez. Esse negar aqui, não negaste o meu nome, é no sentido que, mesmo diante das dificuldades, eles pregavam o Evangelho. Os crentes testemunhavam do Evangelho para as pessoas. Versículo 9. Eu quero ver algo aqui ainda no versículo 8. Quando ele fala: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, fraqueza não é sinônimo de pecado. Nós temos que ter isso em mente também. Às vezes a gente pensa que por a igreja não está crescendo, não entra uma receita suficiente nesta igreja, o dízimo é baixo e nós não conseguimos, é porque essa igreja está em pecado. Não, necessariamente não.
Fraqueza, em muitos casos, né, quando somos comprometidos com Deus, nos levará a depender do Senhor. Aí tem até benefício. Lembra do que Paulo falou em 2 Coríntios? Quando ele pediu a Deus 3 vezes para tirar aquele espinho na carne, e aí Deus fala para ele, a minha graça te basta, aí Paulo fala, gloriarei-me-ei, então, gloriar-me-ei na fraqueza, porque é na fraqueza que eu sou forte. Lembra de Sebna? Ele não estava achando que ele era o tal, ele foi abatido. Ele, a quem que era um servo fraco, humilde, foi exaltado. Então, em nossa fraqueza, porque de fato somos, se nessa nossa fraqueza nós dependermos de Deus, nós faremos proezas. Qualquer crente, qualquer irmão. Eu já vi pessoa analfabeta testemunhar de Cristo de uma forma tão tremenda que impactou a outra pessoa. Quem nunca conheceu, ou quem não conheceu, né, vários aqui conheceram. Um que acabou de me vir à mente aqui, que era da nossa igreja, a irmã Geralda. Ela era analfabeta. Mas aquela senhora tinha um compromisso com Deus. Algumas vezes, por ela morar próximo da minha casa, a gente ia lá. A dona Geralda, a irmã Geralda, né, não tinha assim, uma conversa em que ela não inseria Deus no meio dessa conversa, e como Deus é bom, o poder de Deus. E pessoas que iam visitá-la, da vizinhança, ela sempre falava a elas do amor de Cristo. Ela sempre testemunhou. Então, é uma pessoa fraca. Morava numa casinha humilde, analfabeta. Assinava o nome porque aprendeu a desenhar por causa de documento, né, mas era analfabeta. Então, a fraqueza não deve ser uma desculpa para não trabalharmos para o Senhor, a nossa fraqueza. Mas dependa do Senhor, e Ele vai usá-lo mesmo nesta fraqueza, porque, na verdade, o poder é dele. Quando Ele falou, toda autoridade me foi dada, então, e fazer de tipo de toda criatura, é revestido desse poder que é de Cristo. O poder não é meu, o poder não é seu. O Senhor conhece o coração. Ao contrário, que ainda vamos estudar, a igreja de Laodiceia achava-se uma igreja rica, abastada, em todos os aspectos. E o que o Senhor vai falar para ela? Vocês vão estudar ainda, isso é spoiler, né? Você está dizendo que é rica, abastada, viúva nunca serei. Aí ele fala, você é uma pobre, cega, miserável e nu. Você está nessa condição. Já a igreja de Filadélfia, que achava-se fraca, Deus a fez forte. Deus a fez operante. Lembra quando, está ali, eu vou só citar para ganharmos tempo, Samuel, Deus disse a Samuel que fosse até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei. E o Senhor já antecipou para Samuel, não atente para a sua aparência, porque o Senhor vê, o homem vê o externo, Deus vê o coração. E mesmo tendo sido informado por Deus disso aí, alertado, quando ele chegou lá, ele foi passando os filhos, e ele não ungiu, foi passando na frente de Samuel. Se você voltar para o texto, diz lá, Samuel pensava, agora é esse. Ele viu o porte físico do indivíduo, né? É esse. Aí Deus falava para ele, também não é esse, também não é esse. Até que chegou no fim. Aí foi pronto. Quem que será então? Passaram todos? Você, por acaso, tem mais algum filho? Tem um pequeno que está cuidando das ovelhas. Chamai, porque a gente não vai comer. Isso é um sinal. Um beija-flor passou aqui. Aí manda chamá-lo, porque nós não vamos sentar à mesa e comer enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, então ele foi ungido. E aí é dito, o Senhor não vê como vê o homem, porque humanamente olhando para constituir como rei sobre Israel, Davi seria a última pessoa indicada. Os outros irmãos dele, alguns pelo menos, eram soldados do exército de Israel, então eram homens habilidosos. Tem que ser um desse tipo. Agora, colocar um adolescente. A igreja que se achava rica, Laodiceia, foi rejeitada pelo Senhor. A igreja que se achava fraca foi exaltada pelo Senhor e tornou-se um baluarte, né? Como nós veremos lá abaixo, na igreja do Senhor. Andando. Entretanto, guardaste a minha palavra, né? Apesar de suas limitações, a igreja se mantinha fiel, como já disse. Ao contrário das outras igrejas que já estudamos até aqui e da próxima que iremos estudar. Éfeso abandonou seu primeiro amor. Pérgamo assinou embaixo, né?
concordou com a doutrina dos nicolaítas e de Balaão. Tiatira aceitava o ensino daquela falsa profetisa Jezabel, aquele ensino idólatra pagão, entrou na igreja e eles aceitaram. Sardes, também um pouco parecida com Laodiceia, ela achava que estava viva, mas o Senhor diz, você está morta. E a própria Laodiceia, que de fato é uma igreja que está morta. Essa aqui não. É uma igreja viva, apesar da sua fraqueza, da sua pequenez. Versículo 9. A sinagoga de Satanás, né? Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Puxa, mas alguém vai prostrar aos nossos pés, aos pés da igreja? O único digno de adoração não é só Deus, não é só o Senhor Jesus? Sim. O único digno de toda adoração, de toda honra, é Deus, é Jesus. Sinagoga de Satanás, eu não vou me deter tanto aqui, porque o pastor Jadir já ensinou. Era muito comum naquela época, os falsos judeus se contraporem ao ensino da salvação pela fé, independente de obra, salvação pela graça. Sempre que Paulo passava nas igrejas, assim que ele saía, às vezes ele até ainda não tinha saído daquela cidade, os judeus não convertidos vinham e tentavam infamar aquela igreja, dizendo que não é como Paulo ensinou. Vocês têm que continuar seguindo a lei. E muitas vezes perseguia aquela igreja e perseguia a Paulo e seus companheiros, apedrejando-o, inclusive, lá em Listra, estão lembrados? Então, sinagoga de Satanás são os judeus não convertidos que se opunham aos crentes e ao evangelho verdadeiro, salvação pela graça. É isso que que Jesus está mostrando aqui. Farei com que a sinagoga de Satanás, que existia lá na igreja de Esmirna, a igreja fiel, sofredora, mas batalhadora pela obra do Senhor, esses falsos judeus, falsos porque não eram crentes, tentaram minar a fé daqueles irmãos. Nas outras você não vê. E agora aqui em Filadélfia, uma outra igreja fiel ao Senhor, não conseguindo minar a fé e a sã doutrina deles, esses judeus tentaram entrar e derrubar aquela igreja no sentido de a salvação unicamente pela fé. Aí o Senhor está dizendo, eu farei com que esses falsos judeus, ou todo não convertido também, venham e prostrem aos seus pés, e vão conhecer, naquele dia que eles prostrarem aos seus pés, vão reconhecer que eu te amei. Deixe-me dar outro spoiler, que nós vamos estudar lá no futuro. Não quero ficar só na escatologia, eu quero fazer aplicação também. As igrejas, nos nossos dias, um incrédulo, quando ele nos acusa de alguma coisa, mantendo-nos fiéis e corretos e certos como crentes, ele vai ser envergonhado. Mesmo que ele não fale, mas ele verá que esse indivíduo aí, o fulano tal, ele de fato é diferente. Mesmo que ele queira minar a minha fé, denegrir a minha imagem como crente, mas eu continuo mantendo-me como um crente, um servo fiel do Senhor, um seguidor do Senhor, obedecendo a sua palavra, isso vai envergonhar. Lembra do que Pedro falou? Não sofra por algum mal que tenha feito. Mas se por causa do nome do Senhor você sofre perseguição, glorie-se disso. Lembra que Pedro falou isso? É nesse sentido que eu estou tentando falar para vocês. Quando tentarem te bulinar, né? Seja lá de que forma for, o bullying espiritual, continue firme no seu caminho com o Senhor, na sua convicção com o Senhor, na sua maneira de servir ao Senhor. Isso vai calar a boca do inimigo, dos adversários que nos acusam. E, finalmente, agora trazendo para o lado escatológico também, farei que eles, esses falsos crentes, os falsos judeus, que é uma sinagoga de Satanás, farei com que eles venham e prostrem-se aos seus pés, e eles vão conhecer que eu te amei. Lá no capítulo 19, vocês vão estudar, nós vamos estudar, se assim Deus permitir, Lá descreve a volta de Cristo. No fim da tribulação, Cristo está voltando, montando no cavalo branco, uma espada saindo da sua boca, que é a palavra, e aí o texto diz que seguia-o numerosa multidão. A igreja, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra, a igreja estará voltando com ele. E assim que ele bater os seus pés no Monte das Oliveiras, e a igreja com ele, a igreja glorificada,
os santos anjos todos com ele, os incrédulos, então, que estiverem presentes ali, e os que aceitaram a marca da besta durante a tribulação, eles verão Cristo retornando. Esse, de fato, é o Messias, não é esse que estava aqui, o anticristo. Esse é o verdadeiro rei. E a igreja estará com ele. Então, eles vão reconhecer que esta igreja é amada por Cristo, e foi salva por Cristo, e foi resgatada por Cristo, e não sofrerá o que eles sofrerão. Quando ele disser, capítulo 25 de Mateus, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Bodes e ovelhas, lembra lá? Esses bodes que serão apartados do Senhor para a perdição eterna, infelizmente, vendo Cristo e a igreja, a noiva dele ali, reconhecerão que a fé em Cristo de fato salva. A prova está aí. Os salvos estão com Jesus. E Cristo é o rei sobre eles. Como ele tem amado essa igreja, ele deu a sua vida para salvar esse povo aí. Como isso é fato, que a gente rejeitou. Eles verão isso. Por que eu estou dizendo isso? Baseado naquele texto de Filipenses, quando fala que Jesus foi humilhado até a morte de cruz e tal. Depois Deus o exaltou sobremaneira para que sob Jesus se dobre todo o joelho, quer seja no céu, quer seja na terra. Então todos vão reconhecer, vendo Cristo e a sua noiva ali, vão reconhecer que ele é o único digno de honra e de louvor, e que a fé desses aí que estão com ele, que foi depositada nele, de fato é verdadeira. Ele os salvou. Ele não os iludiu, ele os salvou de fato. É esse o sentido. Não sei por que não está querendo pular o meu. Tá, pulou aqui. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eles foram fiéis a não se desviar da palavra, o evangelho puro e simples da graça, eles não se desviaram disso, apesar de que a sinagoga de Satanás, esses membros aí tentaram infiltrar um falso ensino ali, eles permaneceram fiéis. Não guardaste, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso tem a ver com aquilo que eu estava falando. Quando Cristo voltar, os que aceitaram a marca da besta e todos os incrédulos vão reconhecer que Cristo é o único que pode salvar, vendo a igreja ali como prova disso. Essa igreja glorificada que está com ele, ela só está aí porque esse povo, no passado, creu que ele era o único que podia salvar. Eles reconhecerão isso na volta de Cristo lá no fim. Agora, o que esse versículo está falando? Que por esta igreja ser uma igreja fiel, Filadélfia, o Senhor também a protegeria de algo. Aqui está um texto que reforça o pré-tribulacionista de que a igreja não passará pela tribulação. Então, quero trazer aqui. Tribulações, todos nós passaremos. Já passamos, podemos passar hoje e poderemos passar amanhã. Crentes nossos do passado, todos passaram por tribulações. A igreja, craseado, a igreja nunca foi prometida uma vida sem lutas, nunca foi. Lembra de João 16, 33? Eu vou recitar porque você falar aí, os de casa não escutam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor está prometendo o que ali? Tribulação. No mundo tereis tribulações. Então, a isenção de tribulação, de sofrimento, de lutas, seja lá de que forma for, é assegurado ao crente que ele terá. Ele terá. Porém, o que esse versículo está falando, e quando se estuda escatologia, você vê isso com mais detalhe, haverá um tempo de uma tribulação específica. Específica. Que é chamado na Bíblia de a grande tribulação, que há de vir sobre esse mundo. E esse versículo 10 está falando dessa tribulação específica. Quer ver? Olha só, notem comigo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Eu fiz questão de colocar ali que não está. Tá sim, a minha vista que está ruim.
te guardarei da hora. Aqui trata-se de uma tribulação específica, a grande tribulação. No original grego, é assim que está escrito, ektes horás. O PowerPoint não tem a fonte grega, ali está aportuguesado, né? Ektes horás, que literalmente significa para fora da hora. Para fora da hora. Ek é uma preposição que denota isso, para fora. Ou ex, às vezes é assim também traduzido do grego. Quando você fala ex-funcionário, ele já foi funcionário, ex-membro desta igreja. Houve um tempo em que ele esteve dentro desta igreja. Quando você fala ex-membro, ele está fora, é para fora. Então, ek é para fora. O Senhor está dizendo aqui, também eu te guardarei para fora da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, aqui fica bem caracterizado que não se está dizendo, o Senhor não está dizendo, de tribulações que crentes passam, mas ele está falando de uma tribulação específica que virá, e não só no país de Israel, não só no país do Brasil, mas sobre o mundo inteiro. Esta é uma descrição da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. E o Senhor está prometendo que essa igreja não passaria por esta tribulação. Ou seja, a igreja verdadeira, como nós estamos retratando essa igreja, como simbolizando a igreja verdadeira, Filadélfia, a igreja verdadeira não passará pela tribulação. A igreja verdadeira sofrerá tribulações, mas a igreja verdadeira não passará por aquela tribulação específica que há de vir sobre o mundo, que Jesus disse lá em Mateus, serão dias como nunca houve e jamais haverá. Jamais haverá. Então, não são essas tribulações como foi até mesmo a Segunda Guerra, a perseguição dos judeus. Aquilo foi fichinha, perto do que será a grande tribulação. O islamismo, né, o ISIS, né? Aquilo foi uma tribulação terrível para aqueles que estavam lá. Nós não a sentimos. E aqui está dizendo que virá sobre o mundo inteiro. Não será como foi em alguns lugares. Meteoros pesando 30 a 60 quilos cairão na terra, chuva de meteoros. A própria mão de Deus intervirá nesse tempo chamado a grande tribulação. E o Senhor está prometendo aqui que essa igreja seria livre de passar por essa tribulação. Eu só quero aqui enfatizar alguma coisa. Tem algumas traduções que trazem assim. Também eu te guardarei na hora da tribulação. Muda completamente. Muda completamente. Guardar na é diferente de guardar da. Guardar na tribulação seria semelhante ao que aconteceu com Noé e sua família. Ele os guardou no dilúvio, não do dilúvio. Eles passaram pelo dilúvio, mas guardado no dilúvio. Eles passaram pelo dilúvio. Aqui é guardar de sofrer o que a tribulação trará. E eu vou terminar, viu? Versículo 11. Versículo 11, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa na Bíblia sempre, sempre, sempre estará falando de recompensa. Recompensa. Coroa não é sinônimo de salvação, porque em muitos lugares, conserva o que tens para não perder a tua coroa. Se isso é salvação, então está se ensinando que perde a salvação. Perder a tua coroa é perder a sua salvação? Não. Coroa é sinônimo de galardão, de prêmios que o crente recebe, e essa igreja vai receber galardões por esta postura dela que a gente já estudou. Então, há algumas coroas na Bíblia. Coroa da vida, essa coroa está reservada àqueles que nas provações foram fiéis. Você pode conferir, eu não vou no versículo, porque alguém já bateu no relógio ali para mim. Tiago 1,12 fala dessa coroa da vida. O prêmio que é essa coroa. A Bíblia fala também da coroa da glória. Esta coroa está reservada para os líderes, mas não só líderes, para os líderes fiéis. É aquele texto de 1 Pedro, quando ele mesmo se coloca como presbítero. Ele fala ali: vós, presbítero, pastoreai o rebanho do Senhor, não com sorte da ganância, mas como que pastoreando o rebanho que não é seu, mas de outro. O rebanho não é do pastor mesmo, é de quem? É de Cristo. E no fim você receberá a coroa da glória. Lá está falando a recompensa por ter pastoreado assim.
Coroa da justiça, Paulo fala lá em 2 Timóteo, que é bastante conhecido aquele texto, combati o bom combate, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está guardada a mim. E não somente a mim, ele fala, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Coroa da alegria, Filipenses 4:1. Esta coroa está relacionada a um ganhador de almas. Quem já evangelizou e chega num certo ponto que a pessoa fala, eureka, né? Entendi e crê no Senhor, pelo estudo que você está dando, a alegria que você sente é indizível até. Quem já evangelizou e viu pessoas se convertendo, é uma alegria indizível. Essa coroa tem ligação com isso. A alegria que o indivíduo sente quando ganha uma alma para Cristo, reconhecendo que todo o poder, quem salvou foi o indivíduo, eu fui um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter usado esse instrumento para levar essa pessoa a Cristo. E na eternidade, é claro, essas recompensas perdurarão. O Senhor vai nos agraciar com isso. E nós vamos estudar no capítulo 4. Ponha isso no seu HD e segura aí. No capítulo 4 é falado dos 24 anciãos que vêm e depositam as suas coroas aos pés de Cristo. Coroa, o prêmio que receberam, os prêmios que receberam. Eles depositam e dizem assim, tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, porque todas as coisas foram criadas pelo Senhor e tudo que existe veio por causa do Senhor. O Senhor nos capacita para ganhar uma alma, vamos para esse rumo. E Ele nos dá um prêmio por causa disso. É interessante. Esse prêmio não é meu, foi Ele que me capacitou. Estão seguindo o raciocínio? Quando você é bem-sucedido na vida cristã, como eu sou forte. Não, entenda isso. Foi o Senhor que me deu força para vencer esse pecado. Foi o Senhor que me deu a sabedoria para pregar a essa pessoa e ela crer em Cristo. Foi o Senhor, foi o Senhor. Então, as coroas que nós recebemos, na verdade, elas não são nossas. Elas são do Senhor, porque foi Ele que me capacitou. E aqueles 24 anciãos mostram isso para nos ensinar que também devemos agir assim. Eu vou terminar. Pode pular? Ao vencedor falou aí coluna no santuário do meu Deus. Santuário do meu Deus aqui dá a ideia do templo. Mas pensa na igreja como os apóstolos são as colunas da igreja, lá em 1 Coríntios 3 é falado disso, né? Mas não só os apóstolos são colunas da igreja, eles são os principais pilares. A igreja nasceu sob o fundamento dos apóstolos que estavam fundamentados em Cristo. Entenderam? A igreja não é apostólica, no sentido de eles darem origem à igreja. Eles são as colunas da igreja, os que deram origem à igreja, alicerçados no fundamento principal, que é Cristo. Então, os apóstolos. Depois vieram os pais da igreja, e chegou até nós. Então, não só o líder é uma coluna da igreja, o pastor Jadir é a coluna desta igreja. Não só isso, mas cada membro. Para isso eu traria, nós não vamos ler, o texto de 1 Pedro, que fala que nós somos pedras vivas sendo edificadas nesta coluna, neste prédio chamado igreja. Cada um que converte é um tijolo colocado na construção da igreja. E esse tijolo passa a ser, como crente, um tijolo vivo. Por quê? Porque você vai dar vida a outro. O que você der vida, ele vai dar vida a outro. O crente que não discipula, ele é um mar morto. Mas o crente foi salvo como pedra viva para dar vida a outros, levar esta vida a outros. Versículo... É a coroa incorruptível, está ali. E depois a coluna, né? Daí jamais sairá. Fala aí coluna, e daí jamais sairá. Isso fala da segurança da salvação, meu irmão. Você, como pedra viva que foi colocada nesse edifício chamado igreja, dali você jamais sairá. Dali você jamais será tirado. Não será zombaria, não será dúvida até, que às vezes você tem em sua mente sobre isso, sobre aquilo. Não será perseguição, não será falta de dinheiro, não será a abundância de dinheiro, não o fará confiar nessa abundância de dinheiro, você continuará confiando no Senhor. Ninguém te tirará desta posição de parte da igreja, de ser parte da igreja. Pode passar?
gravarei sobre ele o meu nome, né? Várias descrições mostram a posição privilegiada do crente. Nome de Deus, posse. O crente pertence ao Senhor. O meu nome fala disso. O crente será uma posse do Senhor. Nome da cidade de Deus, de igual modo, fala do direito à cidadania dos céus, de morar nessa nova Jerusalém, de pertencer a essa nova habitação. Quando Paulo fala em Filipenses 3:20, que a nossa pátria não é aqui, mas celestial, de onde aguardamos também o nosso Salvador. E também o meu novo nome, o nome de Jesus. Há várias falácias que eu quero terminar mostrando isso. E de alguns que você, se pesquisar, você vai falar, puxa, mas esse é um pastor sério. O nome de Jesus que nós usamos hoje, Jesus Cristo, na eternidade não será mais Jesus Cristo, nós vamos chamá-lo com outro nome, não é esse nome mais. Nome não é assim, ainda mais para Deus, para Jesus. Que nome se pode dar a Deus? Que nome se pode dar a Jesus? Tanto é que Jesus Cristo não é nome, mas são designações do ofício dele, do papel dele. Jesus significa Salvador e Cristo ungido, Salvador ungido. Não é um nome como João, Manuel, Pedro, não é assim. O Deus do Velho Testamento, Elohim, não é um nome assim como Pedro, João, Abraão também. São designativos que mostram uma natureza do caráter de Deus, nisso, naquilo outro. Então, Deus não tem um nome para dizer que futuramente o nome dele não vai ser mais esse, mas ele vai mudar de nome. Como se o Samuel na eternidade não fosse Samuel, mas Pedro. Não é assim. Nome fala da natureza e caráter da pessoa. E também o meu novo nome fala do caráter. Seremos, ele está falando que vai nos dar o meu novo nome, o nome de Jesus. Então, Jesus vai mudar de nome, é o que afirmam. Não, vou dar a eles o meu novo nome. O nome que Jesus sempre teve, de um caráter santo e verdadeiro, que nós vimos lá no início, puro, perfeito. O crente será semelhante a Cristo nesse sentido. Ele terá o caráter de Cristo. Ele não será Deus, mas ele terá o caráter de Cristo. Depois vocês leiam João 3:2, Romanos 8, 17 e 29. João 3:2 fala que, quando ele vier, nós o veremos como de fato ele é. E seremos semelhantes a ele, seremos como ele, porque o veremos como ele é. O nosso caráter, a nossa natureza será semelhante à de Cristo. Foi para isso que ele nos salvou também, irmãos. A gente fala muito que Cristo morreu para nos salvar da condenação eterna, é fato. Mas para nos dar também um novo caráter, um novo estilo de vida, e até mesmo fisicamente para nos dar um corpo glorificado, e não tão somente para nos livrar da condenação eterna, mas para fazer-nos semelhantes a Ele. Romanos 8 fala disso, 28, tudo coopera para o bem, né? E o 29 depois, leia lá. Tudo isso, tudo que acontece coopera para o nosso bem, para nos conformar à imagem do seu Filho, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Quem tem ouvidos, ouça, é a clássica palavra de Jesus no seu ministério terreno. Foi assim. E em todas as cartas ele termina com esta expressão. Não apenas ouça, mas pratique. Isso tudo que eu acabei de ensinar a vocês, né? Ele viria logo para condenar os que rejeitaram e salvar os que creram. Deus nos abençoe. Eu espero que Deus tenha atingido o seu coração e que você tenha aprendido princípios, né? Mais do que a letra, mas princípios. Que a palavra de Deus continue falando aos nossos corações e nos ensinando, como aprendemos aqui, a sermos fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, perseverantes na sua palavra e propagadores dessa mensagem. Mesmo que você se sinta fraco, Ele pode e quer te usar e Ele vai te usar. Tá bom? Deus abençoe.